essa perachá, ela começa sem divisória no texto de uma perachá peturrá ou de uma perachá setumá. O que isso quer dizer? Perachá peturrá, quando acaba aquela linha e o outro tópico começa na linha de baixo. Tu percebe aquela diferença. Isso é perachá peturrá, a perachá aberta. Agora, a perachá setumá é quando acaba na mesma linha e tem um espaço grande entre elas e começa a palavra, outra palavra nessa mesma linha. Isso chama-se perachá setumá. Nessa perachá aqui, a gente não tem nem perachá peturrá e nem setumá. É como se o Yaakov, assim se explica, queria justamente ter um dom da profecia mais elevado nesse momento e aquilo ficou fechado para ele. Mas não que impossibilitasse de fazer a bênção como ele fez com seus filhos, que a gente vai ver mais adiante. Bom, então Jacó viveu no Egito, seus 17 anos, e assim como ele chegou com 130 anos, ele completou 147 anos de vida. Então daqui a gente percebe, assim como ele tratou do José até os 17 anos, e da mesma maneira, então José tratou do Jacó também durante 17 anos, dos 130 até os 147. Bom, aí foi avisado ao José que o Jacó estava doente, estava bem abatido. Então José foi visitá-lo e levou seus filhos lá. Levou o Menaxê e o Efraim. E pediu que para ambos que Jacó os abençoasse. Então ele postou primeiro o Menaxê do lado direito e o Efraim do lado esquerdo. E o Yaakov Sikel et Yadav. Ele trocou as mãos. Ele botou a direita aqui no Efraim e a esquerda no Menaxê. E o José disse, não, papai, não é assim, é assim. Aí o Jacó disse, não, meu filho, eu sei. Este também será uma pessoa grande, no caso o Menaxê. Mas quem será realmente poderoso será Efraim. E aí, então, a gente vai entrar, então, justamente nas bênçãos que o Jacó proferiu aos seus filhos. Considerou aqui o Efraim e o Menaxê como ambos como filhos do José, e isso cumpriu a questão da primogenitura, que é o primogênito, vai caber duas porções. Então, ele considerou José como seu primogênito e deu duas porções, então, para José. Agora, Jacó chamou seus filhos, estou no 49, e disse, juntai-vos, e vos anunciarei que vos acontecerá no fim dos dias. Juntai-vos, e ouvi, filho de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Aí ele começa com Reuben. Reuben, tu és meu primogênito, minha força e princípio da minha potência, proeminente em dignidade e proeminente em poder. Porém, afoito como as águas, não terás essas vantagens por quanto subiste ao leito de seu pai e profanaste seu leito. Sim, subiste na minha cama. Então, aqui o Judá reconhece a força do Reuben, mas está dizendo para ele justamente que ele não receberia essas vantagens de seu primogênito, ele tinha subido a cama do pai dele. Isso lembra aquela história do Reuben ter se deitado com a Bilhá. Aqui tem vários comentários, se de fato se deitou, não se deitou, mas não vamos entrar nesse mérito hoje, agora. E sim no mérito que o Reuben acabou não tomando, então, as vantagens de seu primogênito de Jacó. Depois vem Simão e Levi, são irmãos. Instrumentos de violência são suas armas. Em seu segredo não entre a minha alma. E na sua assembleia não se ajunte a minha honra, que na sua ira mataram homens e que na sua teimosia quiseram desarraigar um boi, que é uma referência a José. De aqueles que pretendiam realmente matar o José, está aqui Shimon e Levi. Maldito seja seu furor, que é forte, e sua ira, que é dura. Vou dividi-los em Jacó e vou espalhá-los em Israel. Ou seja, aqui o Jacó está dizendo justamente de ver como era
o comportamento, como era o temperamento dos seus filhos. Então, Simão e Levi eram pessoas fortes, eram pessoas zelosas demais, e realmente de um ímpeto de guardar as coisas com uma intensidade muito grande. E no final eles vão receber, então, uma boa herança na descendência. E, de fato, o Levi não recebeu herança da terra de Israel, entre as 12 tribos, e Shimon, a sua tribo, recebeu uma herança, mas que ficou dentro da parte de Yehudá. E vamos ver, então, aqui para Yehudá. Para Yehudá, disse: a ti te louvarão teus irmãos, tua mão estará sobre a nuca de teus inimigos, e os filhos de teu pai vão se prostrar diante de ti. Judá é um filhote de leão. Te livrar-te da presa, meu filho. Curva-se e se deita como leão, e como tal, quem o levantará? O poder não será tirado de Judá, nem o bastão de comando diante de seus pés, até que venha Shiló, e a ele a reunião de povos seguirá. Vou ler até o final aqui de Judá. Para a videira amarrarás seu burrinho, e o filho da jumenta a cepa de videira. Lavarás teu corpo no vinho, e o seu manto no sangue das uvas. Teus olhos se avermelharão de tanto vinho, e teus dentes vão ficar brancos de tanto leite. Então assim era a fartura de Judá. E a gente percebe aqui que está dizendo que o centro não sairá de Judá, nem também a questão das leis. Como assim das leis? A gente sabe da história de Judá, que foi contada. Ele, ao ter a sua vida, digamos assim, particular, ele foi viver num lugar onde ele tinha um amigo chamado Shua, e ele casou com a filha desse homem, chamado Bat-Shua, filha de Shua, que era um cananeu, ou seja, que era um comerciante. E a partir daí ele teve filhos com a Bat-Shua, Onan e Shelah. Ele arranjou, então, uma mulher para chamada Tamar. E pelos pecados de ele morreu, e a Tamar ficou viúva. E fez Judá: vamos cumprir agora aqui a lei do levirato. E bum. Então, Yehudá era aquele que já estava legislando sobre o povo de Israel, como a gente vê aqui no texto. E assim a Tamar se casa com Onan. Quando Onan sabe que o filho que vai nascer vai ser nombrado em nome do filho do irmão que morreu, ele jogava no chão. Aí ele morreu também. Aqui a gente percebe que o primeiro filho também teve seus pecados, que eram parecidos com os pecados do segundo, mas por um motivo diferente, para que Tamar não ficasse realmente não perdesse a sua beleza com a gravidez. Então Judá disse para Tamar: vai para a casa do teu pai. Quando o meu filho Shelah crescer, ele vai casar contigo e cumprir a lei do levirato. Mas o Judá temeu que ele também morresse. Ou seja, que a Tamar fosse uma viúva negra. Então, dessa maneira, a Tamar ficou lá. Chama-se em hebraico Isha Aguná, uma mulher, como posso dizer, se usa em português o termo encalhada, mas aqui não é encalhada, ela é impossibilitada de ter uma vida pessoal, que ela está presa a essa família. Ela tinha que cumprir a lei do levirato. E assim o Judá, quando ficou realmente viúvo, ele foi fazer a tosquia das suas ovelhas, que era uma festa, isso. Então ele saiu no caminho, então ela tirou a roupa da viuvez dela, se postou naquele caminho, e Judá a confundiu com uma rameira e veio ter com ela. E assim ela disse: mas o que tu vai me dar? Ele disse: vou dar um guidizim, uma ovelha, um carneiro do seu rebanho. E ele disse: tá bom. Aí, como ele não estava na hora, disse que vai deixar como penhor. Aí deixou o anel, o cajado e o manto. E assim ele foi. Quando ele foi avisado aí depois que a Tamara, sua nora, tinha se prostituído, ele disse: manda queimá-la. Mais uma vez, exercendo aqui o papel daquele que julga, daquele que legisla, ou seja, aquele que realmente manda. E aí, então,
Ela diz, olha, o pai da criança é o dono desse anel aqui e tudo mais. Aí ele disse que ela era mais justa do que ele, ou seja, ele estava com a lei, mas a questão da justiça, do fato real, estava com ela. Já que ele não tinha feito ela se casar com um irmão mais novo. E aí nasceram 2 filhos, Pérez e Zera, praticamente pelos 2 maridos que ela teve que morreu, Veonan. E esses filhos que nasceram, a pergunta que se fazer, tá, eles são mamzerim? O que são mamzerim? Mamzerim são bastardos? Do ponto de vista da lei que vem mais adiante, seriam sim como bastardos. Mas até então, não. E até a gente percebe que cada um dos líderes do povo de Israel sempre tem uma mácula, digamos assim, no seu nascimento, para mostrar para nós com maior ênfase, o importante não é o nosso nascimento. O importante é o que a gente praticou em vida e deixamos para a nossa posteridade, que é justamente nosso comportamento, nosso ensino, nosso legado. Essa é a parte mais importante. Mas a minha pergunta aqui em relação a Yehudá, que isso ficaria com ele até que viesse Shiló. Quem é Shiló? Está dito aqui no texto. Bom, aqui, nós temos várias explicações e vou tentar realmente colocar de uma maneira bem didática para a gente entender. Tem quem diga que Shiló aqui se refere a uma profecia que iria acontecer no futuro. Qual seria essa profecia? Que de Yehudá, ele teria justamente a realeza, como a gente está vendo aqui, o poder. E ficaria na mão de Yehudá o poder. Durante Davi, primeiro rei de Israel, da tribo de Judá, em seguida, Salomão. Quando veio o seu terceiro nessa dinastia, foi Rehavam, em português, Roboão. E a gente sabe que houve uma revolta das 10 tribos contra Roboão. E nessa revolta das 10 tribos, elas se separaram de Roboão e ungiram um novo rei, que não era da dinastia da tribo de Judá. E quem ungiu esse novo rei? Um profeta chamado Ahiá de Shiloni. Então, segundo essa interpretação, isso aqui estava representando que ficaria com Judá o cetro, o poder e a realeza, até que viesse esse profeta Ahiá de Shiló, e assim ele ia separar, e as 10 tribos sairiam. Teria uma reunião de povos, uma reunião de tribos. 10 tribos em relação a 2 tribos que ficaram com a dinastia do rei Davi. E assim permaneceu. Então, isso é uma explicação. Outros sábios explicam que essa frase Shiló representa algo em relação ao rei que virá no futuro para o povo de Israel, onde para eles será levado as coisas. Então, a palavra Shiló quer dizer como fosse Shai-Lo, presente para ele. Presente para quem? Para o rei. Só que seria o rei Messias. Então, segundo alguns, aqui seria uma profecia que estava realmente anunciando uma chegada mais adiante do Messias para o povo de Israel, e que seria a tribo de Judá. Mas aí tem uma pergunta. Se ele é da tribo de Judá, por que dá a entender no texto que o cetro ficaria com Judá até a chegada de Shiló, digamos assim, o rei Messias, e daí sairia de Judá o cetro? Tá, mas o Mashiach vem da onde? Da tribo de Judá. Então, não está saindo de Judá. Está somente dizendo que está ficando, tá vendo? Está ficando com Judá realmente aqui com mais intensidade ainda. Então, a explicação Peshat que o texto vai fornecer para nós, quem é Shiló, que estava tirando de Judá esse poder dessa realeza
da legislação, de fazer de executar realmente as leis. Shiloh. Não é escrito Shiloh nesse texto aqui. Shin, Yod, Lamed, He. Se a gente somar aqui quanto dá, o Shin é 300. Yod é 10, 310. O Lamed é 30, 340. E o Re é 5, 345. Nessa soma, eu tenho o nome Moshe, também dá 345. Mem é 40, Shin é 300 e o Re é 5, 345. Então, Shiloh é Moshe. Então, o centro ficaria com Yehudá, com a tribo de Judá, que está falando aqui nesse começo, aqui antes da saída do Egito, até que viesse Moshe da tribo de Levi. E aí ele, então, teve a reunião de todas as tribos e de vários povos que saíram junto com o povo de Israel quando saíram do Egito. Então, esse é realmente Moshe. Mas ainda fica uma pergunta, mas no texto não dá a entender muito que seria Moshe. Como é que a gente pode tirar do texto realmente que isso aqui se refere a Moshe? Então, pegando o texto no hebraico, Ad que avô Shiloh, até que venha Shiloh, Velô e Kehat Amim, e para ele a reunião dos povos. Velô e Kehat Amim. Então, na profecia que Deus falou a Abraão, que sua descendência seria realmente uma escrava numa terra não a deles, e lá serviriam por 4 gerações, a gente vê aqui a partir de Moshe. Moshe foi a 4ª geração. A 3ª geração foi Amram, seu pai. A 2ª geração foi Kehat, seu avô. E a 1ª geração do que desceu ao Egito, Levi, seu bisavô, que era filho de Yaakov. Então, aqui a gente tem realmente as 4 gerações que estavam lá no Egito. E nesse texto, bora ver agora, Velô e Kehat Amim. Como é escrito Velô? Vav, Lamed, Vav. E Kehat, com Yod. E Kehat, Yod, Kof, Re, Tav. Então, aqui tem, Lamed, Vav, Yod, Levi. Kehat já está dizendo que é o nome Kehat, o filho de Levi. E depois, Amim. Como é escrito Amim? Ain, Mem, aquele Yod pequenino, e o Mem final. Esse Yod pequenino, ele é igual um reis pequeno. Amram. Então, aqui nós temos, dentro do próprio texto, o nome das gerações. Levi, Kehat, Amram, até chegar a Shiloh, que é justamente em Guemado o nome Moshe. Então, isso aqui corrobora que esse que estava até chegar a Shiloh representa o Moshe de que foi tirado o poder, nessa ocasião, da tribo de Yehudá. E ela ficou com a tribo de Levi. Continuando, Zebulun habitará no litoral dos mares e será um porto de navios. E sua fronteira estará próxima a Sidona. Sidona é um lugar que hoje fica no Líbano. Sidona fica no Líbano. Pergunta é, Zebulun tinha realmente, quando foi dado as porções das terras de Israel na época de Moshe, lá no capítulo 33 de Deuteronômio e Devarim, ficou realmente na costa? Não. Quem ficou na costa foi Asher. Zebulun ficou numa área mais central, talvez com uma pequena saída para o mar. Então, o que representa isso daqui? Aqui representa que o Zebulun, o filho do Yaakov, era alguém que vivia realmente nos mares. O próprio filho de Yaakov, a referência daqui. Issachar é um burro ossudo.
deitado entre as fronteiras. Viu que o descanso era bom, e sua terra deleitosa, e sujeitou seu ombro à carga, servindo com tributo. Então, Issachar era alguém que trabalhava pesado e se deleitava da terra que ele tinha, desse trabalho pesado. E existe um midrash, um comentário, que assim como Zebulun saía para o trabalho nos mares, Issachar tinha esse trabalho, esse fardo, e carregava, é tido como o fardo da lei, o fardo da halachá, o fardo do estudo e da compreensão dos textos. É dito lá em Paralipômenos que da tribo de Issachar tinha sábios que entendiam cálculos de calendário, cálculos em relação ao sol, cálculos em relação à lua. E assim, realmente, muitos e muitos conhecimentos de matemática, digamos assim. Então, esse era atributo de Issachar. E a gente já viu que a palavra matemática do português, ela vem de um grego madema, tem a ver o mesmo com o hebraico madá. Madá quer dizer conhecimento. Então, Issachar era essa tribo, veio assim essa tribo. Antes era o próprio filho do Jacob, que tinha toda essa possibilidade de guardar consigo esse fardo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será como um serpente sobre o caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e derruba o seu cavaleiro. Então, Dan é aquele que tomou o nome de Dan, que quer dizer também julgar. Então, Dan era aquele filho de Jacob que tinha capacidade de fazer julgamentos. Dan. E Deus disse, e o Jacob disse, a tua salvação espero, ó Deus. Muito marcifôlico. Já estava na beira no leito de morte, estava abençoando seus filhos. Aí veio o gado. A gado e legiões já atacarão, mas ele os atacará e os fará retroceder. De Asher, o seu pão será gordo, ele produzirá delícias reais. Porque a terra onde o Asher trabalhava era uma terra que produzia realmente muito pão de boa qualidade. Naftali é uma gazela solta que proferirá belas palavras. Era alguém que sabia andar daqui para lá, era bem articulado e falava muitas boas palavras. Então, se a gente comparar agora aqui as bênçãos que são dos filhos de Jacob com as bênçãos atribuídas às tribos, mais adiante, lá no capítulo 33 de Deuteronômio, a gente vê uma comparação e as diferenças entre elas. Então, aqui, a Torá estava falando do Jacob abençoando seus filhos, nas suas características, que depois foi se manifestar nas suas próprias descendências, no caso, nas suas tribos. E, para terminar, José será um filho frutífero. É um filho frutífero junto à fonte, onde moças andam sobre a muralha para vê-lo. Tal era a formosura do José. Os flecheiros o amarguraram, inimizaram-se com ele e o torturaram, mas seu arco permaneceu forte e seus braços foram fortalecidos pelas mãos do Todo-Poderoso de Jacó, o pastor do pai e dos filhos de Israel. Que o Deus de teu pai te ajude e que o Todo-Poderoso te abençoe com bênçãos dos céus no alto, com bênçãos do abismo que jaz embaixo e com bênçãos do teu pai e de tua mãe. As bênçãos do teu pai excederam as bênçãos de meus progenitores. Até o término das colinas do mundo, elas serão sobre a cabeça de José, sobre a cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Então, daqui a gente está vendo que José virou realmente a maior dádiva que Deus deu para Jacó, no caso era José, que virou vice-rei, praticamente o rei do Egito. E, por fim, Benjamim é um lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde partirá os despojos. Todas essas são as tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Então, daqui a gente está vendo que quando a Torá foi escrita nesse trecho aqui, que o próprio Moshe redigiu, estava se referindo ainda aos filhos de Jacó. E quando chega no capítulo 33, lá em Devarim, o Moshe já estava se referindo, então, às tribos
da casa de Jacó, de Israel. E, por fim, nós temos aqui, então, quando Jacó realmente falece, ele é embalsamado, colocado em natrão por 40 dias, e ele é pranteado por 70 dias, ou seja, 40 mais 30. E depois, então, é levado para ser enterrado na terra de Israel, assim como tinha feito prometer aos seus filhos. E assim aconteceu. Ora, levaram para a terra de Canaã, e lá na tumba dos patriarcas estava aquela reservada para o Jacó. E assim ele foi enterrado lá. Quando foram fazer o enterro de Jacó, foram lá para o Egito, melhor, para a terra de Canaã. Ao chegar lá, fizeram o enterro na tumba dos patriarcas, tinha aquela reservada para Jacó. E quando estavam retornando para o Egito, aí sim os irmãos temeram que o José fosse se vingar deles. E falaram com José. E José disse, não, vocês pensaram em fazer o mal para mim. Mas Deus transformou essa maldade em bondade e fez com que se antecipasse meu crescimento aqui para trazer realmente alimento, comida, na época de fome e de uma dureza muito grande que assolou aquelas terras naquela época. Então, assim se apaziguou. Aí o José viveu 110 anos. Então, como ele é mencionado primeiro, dá a entender que ele morreu primeiro que os irmãos. E ele também fez prometer aos seus irmãos que os levariam quando chegasse o momento da redenção do povo. Da mesma maneira, o José também foi embalsamado e ficou guardado no Egito. E aqui tem vários midrashim em que lugar do Egito ele ficou guardado. Uns dizem embaixo do rio Nilo, outros dizem em outros lugares. E quando chegou o momento da redenção do povo de Israel, eis que foi levado, então, os ossos de José para a terra de Israel. Isso representa para nós que todos nós vamos para a terra de Israel. Isso representa para nós que a terra de Israel, no final das contas, é aquela terra que a gente deve realmente louvar ao Eterno. E, no final das contas, todo o planeta Terra será como realmente as fronteiras da terra de Israel. Por enquanto, estamos divididos aqui em vários países, estamos divididos aqui em vários continentes, mas vai chegar um momento que tudo isso será realmente o reino do Eterno. Como a gente diz no Alena Shabeah, Leta Kenolam Bemalchut Shaddai, a gente vai aperfeiçoar o mundo com o reino do Todo-Poderoso. Então, que isso possa acontecer em nossos dias e digamos todos amém.